Entrevistas. Notícias. Opinião. Tá na hora Transamérica. A informação onde você estiver. Muito bem, 7h05, estamos iniciando mais uma edição do nosso Tá Na Hora, nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 8 de fevereiro de 2019. A partir de agora, todo o litoral norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, vai nos acompanhando com as primeiras informações do dia. E vamos começar com os destaques do Vinícius Siglets. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jonathan Lopes. Bom dia à audiência da Transamérica Criciúma. Chegando com o destaque do Dois Toques, o Criciúma que vem a campo neste final de semana contra a equipe do Metropolitano. Vem, para quem sabe, evoluir o seu futebol, coisa que não vem fazendo com o técnico Doriva. Daqui a pouquinho também, ampliando todas as informações do Criciúma, vem com o Rogério Dimas. Já daqui a pouquinho tem Ronaldo Coutinho com o tempo e a temperatura que vai registrando nessa manhã de sexta-feira, 18,1 graus Celsius. A gente vai ampliar todos esses detalhes da previsão do tempo já daqui a pouquinho com o Ronaldo Coutinho. Daqui a pouquinho também tem a opinião de Alexandre Garcia dentro do nosso Tá Na Hora. E agora é hora de falarmos aqui, e já estamos recebendo nos estúdios da Transamérica o professor de penal das faculdades EZUCRE, o Leonardo Alfredo da Rosa. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. E um especial bom dia aos alunos do curso de Direito da EZUCRE e aos nossos colegas professores. Bom, o Leonardo, Léo, né, tá aqui para falar desses pontos em que o agora ministro, né, ex-juiz Sérgio Moro, ex-juiz federal Sérgio Moro, agora ministro, né, do governo Bolsonaro, quer as mudanças, né, que eram propostas já de campanha, então, do candidato do eleito Bolsonaro, e agora parece que essas alterações serão enviadas de fato ao Congresso, e o Léo está aqui para explicar de forma geral, né, sem entrarmos em muitos detalhes, porque são muitos pontos que se pretendem alterar, né, então o Léo está aqui para explicar de uma forma geral assim, esses pontos então que serão enviados ao Congresso pelo ministro, né, agora Sérgio Moro. Léo, o que chama mais atenção de forma generalizada nesses 19 pontos aí que pretendem ser alterados? Bom, Jonathan, na verdade são, como tu falou, são 19 medidas. É um projeto de lei anticrime, assim chamado, na qual o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sua equipe e outras pessoas que também colaboraram com a construção desse texto, que não tem formatação legislativa ainda, óbvio, ela ainda vai ser levada ao Congresso Nacional, como tu colocou, e através de discussões, de todo o trabalho legislativo, para que ele receba, enfim, uma configuração que satisfaça a população de fato. Eu digo isso porque não se pode agora, num primeiro momento, quando a lei é apresentada, o projeto de lei é apresentado, sairmos demonizando alguns pontos polêmicos, porque, na verdade, esse é o momento. E a imprensa tem esse papel importante de abrir o canal de discussão para a sociedade, para que ela saiba de fato o que é verdade, o que é plausível e o que pode não ser adequado para o momento em que o país vive. Fato é que serão mexidas em 14 leis, através de 19 medidas, que infelizmente não é possível que nós abordemos as 19 medidas hoje, mas eu selecionei apenas as mais importantes, algumas delas mais polêmicas, para que a gente possa então amadurecer a ideia do processo que essas medidas vão acontecer daqui para frente. Por quê? São medidas que envolvem direito penal, processo penal, e isso alcança a nossa realidade do dia a dia. Como o próprio ministro chamou, de pontos de estrangulamento na sua entrevista, separando por temas para que futuramente se tenha uma configuração legislativa. A ideia, e isso é importante que fique muito claro, Jonathan, a ideia do ministro é diminuir a impunidade nesse país, que é um anseio muito grande da população de há muito tempo já, né? Além de diminuir a impunidade, atacar com mais veemência crimes violentos e os praticados por organizações criminosas, além do ataque também aos crimes de corrupção, que seriam então esse gargalo de crimes que mais tem aterrorizado a nossa população. O que é importante também deixar claro é que não é de hoje que o direito
e no caso o direito penal e processual, ele não pode ser estático, né? Nossa legislação, ela tem um nascedouro antigo, pela década de 40, lá para 41, e o direito foi evoluindo ao longo do tempo, foi buscando alcançar a proteção de alguns bens jurídicos adequados ao longo do seu tempo. Ou seja, a sociedade evoluiu, mas o que tem que se tomar cuidado é que a evolução da sociedade também acontece caso haja a omissão do Estado, pode acontecer a própria especialização da criminalidade. E é isso que o Estado precisa apresentar medidas para que essa criminalização não tome conta do nosso país. O crime conhecido, né, pela grande, uma forma popular de se falar, o colarinho branco, né, ele vai se sofisticando, né, as pessoas vão tendo conhecimento da lei, vão tentando burlar essa lei, sendo de formas mais sofisticadas, e a lei não vai acompanhando esse processo todo, né, Léo? Exatamente. A lei, ela, quando surge, e também quando surge, muitas vezes com penas adequadas à medida criminal que se propõe reprimir, ela não tem um acompanhamento processual penal adequado. Então, o que ocorre? A lei penal, muitas vezes, tem o seu propósito repressor, mas o processo penal acaba encontrando entraves jurídicos para alcançar o seu objetivo, motivo pelo qual o processo acaba se tornando caro, moroso e, ao final, encontrando situações jurídicas que são legais, como a prescrição, acaba tornando a impunidade visível e desanimando muitas vezes a população em encontrar um meio de reconhecer e legitimar o direito penal como seu protetor e aquele que vai lhe trazer um pouco de paz e sossego e proteção para sua família. Bom, de modo geral, Léo, essas alterações propostas pelo agora ministro da Segurança e Justiça, elas são bem vistas tanto para todas as pessoas que trabalham aí com o direito, os professores, os juízes, desembargadores, enfim, todo esse meio jurídico? Jonathan, o projeto, não estou aqui como um defensor do projeto, estou aqui como um professor de direito penal, e a ideia é apresentar os pontos para que a própria sociedade, através da leitura e da opinião de juristas consagrados no nosso país, possa encontrar pontos positivos e negativos. A ideia que eu tenho visto, através da leitura de alguns juristas da qual eu tenho respeito e tenho consideração, o projeto de lei, na grande medida, ele é favorável. Não se pode negar que ele tem sim alguns pontos que precisam ser revistos, especialmente com relação ao texto com o qual ele foi apresentado, ainda que foi apresentado de forma ainda muito preliminar, muito precoce, mas certamente esse projeto de lei anticrime, quando levado ao Congresso, vai sim sofrer uma série de análises, uma série de discussões, especialmente num momento em que o nosso país vive, no qual o próprio Congresso Nacional está se modificando. Temos parlamentares novos, ideias novas, então por conta disso encontramos sim um momento positivo para que algumas dessas medidas, eu entendo, né, sobre a minha ótica, a maioria delas seja positiva e algumas delas certamente serão revistas, porque tem pontos polêmicos, inclusive naqueles envolvendo súmula vinculante, decisões do STF já consagradas com relação, no caso, à progressão de regime para crimes hediondos, né? Vamos falar um pouquinho então sobre mais esse tema aí. O Léo destacou alguns pontos, né, dessas propostas aí pelo Sérgio Moro, né, agora ministro Sérgio Moro, né? Tem mais algum ponto que chama a atenção, Léo? Então, um dos pontos polêmicos é que o STF já consagrou a não progressão de regime para crimes hediondos, criando súmula vinculante que orientou então os juízes da execução penal com relação à não possibilidade de progressão de regime para crimes hediondos, cujo texto, na ocasião da Lei 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, proibia essa progressão. Então, vamos entender o contexto da época. Em 1990, quando surgiu a Lei de Crimes Hediondos, o país vivia, assim, uma avalanche de violência muito grande. Inclusive, dizem, né, os historiadores, influenciado pelo sequestro do empresário Abílio Diniz, que era um dos proprietários, né, o executivo do grupo Pão de Açúcar. Em dezembro de 89 houve esse sequestro, e em razão desse galopante crescimento da criminalidade, o Brasil precisou se encontrar, através do Congresso Nacional, e encontrar medidas mais duras para esses crimes graves. Então,
em 1990, surge a Lei de Crimes Hediondos, pontuando quais seriam esses crimes, entre aspas, hediondos, gravosos ou mais graves do que o normal, para que o Estado pudesse, então, imprimir uma medida mais dura com relação a esses crimes. Uma dessas medidas era a proibição da progressão de regime para crimes hediondos. Medida essa que, um pouco mais à frente, foi estancada pelo STF, ao entender que proibir que a pessoa progrida de regime do fechado para o semiaberto e para o aberto seria um afronto ao princípio da individualização da pena e um afronto à própria humanização das penas. E por conta disso foi encerrado, né, foi modificado esse entendimento com relação à não progressão para crimes hediondos. O ministro Sérgio Moro, a sua equipe, o governo federal, então, né, traz de volta algumas medidas com relação a crimes hediondos, quando ele propõe que o reincidente, por exemplo, no artigo 33, parágrafo 5º, que foi incluído, que está sendo incluído no projeto, quando o criminoso sendo reincidente e havendo prova que indique conduta criminal habitual, reiterada e profissional, já de plano ele inicia o cumprimento da sua pena em regime fechado. O que é interessante? Não se insere ele no regime fechado pela quantidade da pena com a qual ele foi condenado, e sim pela condição de reincidente e pela prova de conduta habitual, reiterada e profissional. Ou seja, não é pela quantidade da pena, mas sim pela condição do réu. E qual foi a preocupação de quem elaborou esse texto? De destacar, de tornar claro que esse criminoso é um criminoso diferente. Não se pode dizer que é um criminoso de baixo poder aquisitivo, que cometeu um pequeno crime de furto. Não, ele destaca a especialização desse criminoso, que aí sim demonstra pelo seu histórico, que seria analisado no processo de forma bastante clara pelo juiz, pelo promotor e pela defesa, que ele é um profissional de forma reiterada. Então leva em consideração a pessoa, né? Não é um balaio, né? Não pega uma lei e se aplica a todos, né? Leva-se em consideração quem está cometendo o crime. Exatamente. Isso no parágrafo 5º. No parágrafo 6º ele já pontua alguns crimes que já devem começar no regime fechado, que aí seria então pela natureza do crime. E ele pontua crime de peculato, corrupção passiva e corrupção ativa. Nesses casos já começaria no regime fechado. O que é interessante? Ele também pontuou, mas dessa vez não o criminoso, e sim a natureza do crime praticado, dizendo, né, de certa forma, que o Estado quer dar uma repressão maior a esses crimes que também são fumaça de impunidade que há muito tempo vem ocorrendo em nosso país. E só para finalizar, no parágrafo 7º, ele também estabelece o regime inicial de cumprimento de pena pela natureza do crime, especificando agora, dessa vez, não os crimes contra a administração pública, mas os crimes violentos, sendo o roubo qualificado, o roubo com resultado morte ou lesão corporal. Esses 3 tipos de crimes, tipos penais, também seria iniciado pelo regime fechado. Então, resumindo, ele identifica um criminoso próprio, profissional, como ele mesmo menciona, habitual, e ele pontua, ele seleciona alguns crimes dos quais o Estado quer uma repressão diferenciada. E, nesses casos, iniciaria sim no regime fechado. A única coisa que causa polêmica, então, como a minha proposta é não defender o projeto nem exorcizá-lo, mas trazer pontos polêmicos para que cada um de nós que está ouvindo possa chegar às suas próprias conclusões, no artigo 59 ele propõe que o juiz poderá fixar período mínimo de cumprimento de pena no regime inicial fechado ou semiaberto, antes da possibilidade de progressão. Gera uma certa polêmica porque dá ao juiz a condição de mensurar essa possibilidade. Aí ficou aquele vácuo, aquela dúvida. Tá, mas qual é essa quantidade de limite no fechado que vai ser determinada? Não está especificado ainda na lei. O que certamente, quando ele abarcar no Congresso Nacional, detalhes e todas essas situações que ainda não foram especificadas ou que são polêmicas, serão pacificadas pelos nossos parlamentares. Faz parte da estratégia política nesse momento também não abrir todo o projeto, né? Porque a hora que levar ao Congresso não vai ter mais o que discutir, né? Então vale-se ainda se resguardar nesse momento, né, pelo jogo político, para depois levar ao Congresso e lá de fato discutir, né? Porque senão abre agora os nossos tão bons congressistas já chegam lá destroçando o projeto cada vez mais. É um perigo, né, que corre
E geralmente é um cuidado muito grande por parte aí para quem vai apresentar um projeto, né? Outros pontos que chamam a atenção também, Léo, né? E o Léo também já destacou essa questão da progressão de pena, é que vai aumentar também, né? Antes era 1/3 da pena, 2/3 da pena, agora passa para 3? Agora é 3/5. 3/5 da pena, né? Aumenta o limite para cumprimento de pena no regime fechado. 2 pontos que também são interessantes e que nós discutindo entre professores, entre amigos, é que haverá um encarceramento de criminosos mais violentos, né? Embora há uma crítica, né, com relação a esse projeto de lei anticrime, que haveria um encarceramento em massa, ou essa seria a ideia do Estado. O que nós não vemos por esse lado. A ideia nos parece que haverá uma medida do Estado mais contundente com relação ao criminoso violento e ao criminoso, como tu diz, do colarinho branco, ao corrupto, a lavagem de capitais, e principalmente é importante que nós tenhamos uma cultura de entender qual é o grau de danosidade das organizações criminosas no Brasil. Parece que é coisa da Itália, parece que é coisa de países de fora, mas a organização criminosa é uma erva daninha que vem consumindo há muito tempo o nosso país, e é preciso que o Estado dê um basta nessa condição para que amanhã ou depois nós possamos conviver com nossos familiares, trabalhar, podemos ter o nosso momento de lazer em paz e sossego, sem que as ruas sejam tomadas por criminosos que possam mercantilizar água, mercantilizar gás, TV por assinatura, enfim, que possamos ter uma vida digna. Chama a atenção, né, Léo, o tamanho, talvez a gente morando aqui no Brasil, vivenciando diariamente essa cultura já instalada, né, no ser do brasileiro, mas quando a gente pega os números da Operação Lava Jato, a gente vê que outras operações mundo afora, muito parecidas, né, com corrupção, envolvendo políticos e tudo mais, se tornam pequenas. Né? Tamanho é o nível de corrupção já instalado no brasileiro, né? Exato, é uma cultura que é lenta, essa modificação de comportamento, mas nós acreditamos, e as futuras gerações têm que acordar a cada dia tendo a certeza de que esse país pode mudar, na medida em que nós possamos ter órgãos públicos honestos, corretos, transparentes, e que possam oferecer um serviço, geralmente em crimes praticados por agentes públicos, na qual ele confia e ele sabe que na sua frente está um profissional que ama o seu trabalho e que vai oferecer o melhor possível para que a pessoa saia dali satisfeita e saia dali se sentindo segura no serviço que ela vem procurar. Esse trabalho de corrupção é lento, nós encontramos grandes corrupções sendo descobertas pelo Poder Judiciário atualmente e encontramos a pequena corrupção ainda no dia a dia. Essa talvez é uma forma com que temos que nos exercitar a cada momento, de poder, vou dar uns exemplos rápidos, de poder não estacionar em vaga privativa para deficiente, de poder não jogar lixo pelo vidro do carro, de poder ser gentil, de poder ser cortês no nosso dia a dia. Isso também é uma evolução de comportamento que faz com que nós também vislumbremos um futuro aí melhor para nós e para os nossos filhos. Bom, agora 7h23, rapidamente, outro ponto que chama muita atenção é essa questão dos policiais, né? É uma coisa que a imprensa vem destacando muito, essa questão que, com medo de que a repressão policial aumente, né? O que no Brasil, considerando a outros países, é muito alto essa questão, pelo menos é levantada dessa forma, né? Que a repressão do policial... E agora também é como se desse agora autorização, é assim como a mídia está tratando, né? Como se desse autorização para cada vez mais o policial matar, né? Isso, esse é um outro ponto que nós nos propusemos a trazer e trazer também alguns esclarecimentos com relação ao que o projeto de lei anticrime traz no bojo da construção legislativa que eles estão propondo. A bem da verdade, temos que ter calma com relação ao que está sendo trazido. O primeiro ponto importante é que ninguém está desconstituindo ou desconstruindo a legítima defesa. A legítima defesa, o que é? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, então de forma moderada, dos meios necessários, dos meios que ela dispõe, repele injusta agressão
atual ou iminente a direito seu ou de outra. Então essa é a legítima defesa. Vou repetir só alguns pontos importantes. Ele está repelindo de forma moderada, usando moderadamente dos meios que ele dispõe, injusta agressão. Então, esse ponto da injusta agressão, que está no texto do artigo 25, que é a legítima defesa, não vai ser retirado de forma alguma, inclusive vai ser reforçado. Mas o que o projeto traz? Ele traz uma nova configuração, exemplificando algumas situações de legítima defesa, envolvendo o policial ou agente da segurança pública. Primeiro ponto, ele traz a questão do excesso culposo ou doloso. Lá diz assim: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Isso já está no Código Penal. Mas ele avança um pouquinho, ele diz assim, o juiz poderá, a palavra é poderá, né? Então vai haver uma análise do juiz, fundamentada com base nas provas do processo, o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la, que seria um perdão judicial, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O que é isso? Quando há o confronto entre um criminoso, por exemplo, e um policial, quando o policial consegue repelir injusta agressão moderada usando dos meios necessários, caso haja um excesso do policial, ou seja, vamos dar um exemplo aqui bem claro, o criminoso vem com um revólver para cima do policial, antes do disparo o policial repele essa injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários e efetua 2 disparos no criminoso. O criminoso, ele cai, é abatido. Depois de abatido, depois de atingido, o policial efetua mais 7 disparos no criminoso. Isso seria um excesso, que é o que o artigo traz. Esse excesso, se for doloso ou culposo, recebe a punição da lei. Porém, o projeto traz o quê? Se esse excesso ocorreu por medo, se esse excesso ocorreu por surpresa, ou se esse excesso ocorreu por violenta emoção, a pena pode ser reduzida ou não aplicada. Acontece, até lembro de um caso importante no país que aconteceu com relação aos familiares da Ana Hickman, naquele caso. Houve um caso clássico de excesso doloso, quando ele, naquele afã de defender a família e tal, ele efetuou disparos além do necessário para repelir a injusta agressão e inclusive foi denunciado por homicídio doloso. Mas esse excesso acontece, muitas vezes a gente numa discussão não se excede um pouco, só que esse exceder um pouco pode ocorrer, como a lei menciona, por medo. Eu estou num lugar perigoso, eu estou num lugar escuro, eu não sei se tem outras pessoas, outros criminosos ao meu redor, eu me excedo um pouco nessa legítima defesa. Ou, por surpresa, eu não tenho manuseio de uma arma de fogo com precisão, em vez de efetuar 2 disparos, eu efetuo 4, 5 no calor da situação. Isso é o excesso. Esse excesso poderá, por isso que a lei frisa esse verbo poderá, diminuir a pena ou não aplicá-la, claro, desde que haja uma adequação com as provas produzidas no processo. O que, só vamos encerrando a questão do policial, em seguida ele exemplifica as situações em que o policial poderá estar em legítima defesa. Ele diz o seguinte, e aí nesse caso, eu acho que o texto foi ruim, ele precisa ser melhorado. Claro, como eu falei, não é uma lei pronta, essa lei vai passar por toda uma avalanche de discussões no Congresso para que ela chegue a um texto adequado ou que sequer possa ser levada, né, à publicação. Ali diz assim, o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado, então destaca conflito armado. O que é conflito armado? Conflito, uma discussão entre 2 pessoas, um dissabor entre 2 pessoas, armado, em que os 2 estão armados, né? Conflito armado ou em risco iminente de conflito armado. Então vem uma palavrinha que precisa de uma melhor construção, um risco iminente de conflito armado. O que seria? Eu penso, o que seria um risco de conflito armado? Policial ou uma equipe policial sobe uma região para fazer uma abordagem e encontra criminosos caminhando com granadas na mão e o pino já retirado e não viram a ação policial subindo a região. Será que isso seria o tal do risco iminente de um conflito armado? Me parece. Ou 2 policiais entrando num lugar para fazer uma prisão e encontram um criminoso na transversal com um fuzil atravessado. Seria um risco iminente de conflito armado? É o que parece, né? Mas o que é perigoso nessa situação é a redação, né? A redação tem que ser clara para deixar seguro com quem vai lidar com o dia a dia desses confrontos armados. Mas nesse caso, o policial
em conflito armado, em risco iminente ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão. Mais uma vez, a palavrinha injusta, que estava lá no artigo 25 da lesão corporal, da legítima defesa, volta, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Certamente, Ministério Público, Defesa e Judiciário irão abordar e trabalhar cada uma dessas palavras para adequá-las ou não a uma situação de fato. E por fim, o agente policial ou de segurança que previne a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime também estaria em legítima defesa. Exemplo, o caso daquela vítima já rendida num sequestro sob a mira de armas de fogo dos sequestradores, estaria em risco de agressão ou em agressão, então permitiria uma legítima defesa por parte dos agentes que ali o atuassem. Então, são situações que, ao meu ver, são necessárias a discussão sobre elas, porém, ainda é preciso discussão, ainda é preciso um contorno textual por parte deles para que não se chegue a conclusões equivocadas de que seria uma carta branca para a matança dos policiais, que é o que eu, sinceramente, não vejo isso. Mas é preciso que essa discussão seja levada ao público, ao Congresso, para que se chegue a uma redação satisfatória. Uma clareza maior na lei, né? Bom, conversamos com Leonardo Alfredo da Rosa, professor penal das Faculdades Exucre. Agradecemos a sua visita, obrigado, e será chamado novamente ao longo desse ano aí para maiores esclarecimentos em relação a qualquer alteração na lei, né? Jonathan, obrigado pelo convite. Vinícius também, obrigado pelo apoio aqui. Conversando sobre assuntos tão polêmicos. Desejo uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos os teus ouvintes. Estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento relacionado ao direito penal e à nossa vivência do dia a dia. Um abraço. Bom, tá chegando a hora da opinião de Alexandre Garcia. Opinião de Alexandre Garcia. Opinião de Alexandre Garcia. Opinião de Alexandre